Bom dia a todos. Meu nome é Douglas, do setor de compras. Não sei o que estou fazendo aqui, só estou aqui porque a Ana Flávia me buscou pelo braço e me obrigou a assinar um documento. Mas vamos adiante. Ou não. Eu vou falar para vocês sobre peculiaridades em contratos de serviços. São serviços que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional da Câmara Municipal de Santos, contratados de terceiros que utilizam para a execução dos serviços profissionais que atuam nas dependências da Câmara Municipal, de forma dedicada, excluídos os serviços que demandem chamados técnicos. Podem ser classificados ainda como serviços de mão de obra com dedicação exclusiva, aqueles prestados fora das dependências da Câmara Municipal, desde que não seja nas dependências da contratada, e presentes os seguintes requisitos: que a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos, que a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos. Em casos específicos, havendo dúvidas quanto ao enquadramento ou não dos serviços nessa hipótese, deverá o responsável pelos estudos técnicos preliminares proceder consulta formal à administração. Vínculo empregatício. A prestação de serviços de que trata este capítulo não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracteriza pessoalidade e subordinação direta. Entretanto, esses serviços exigem a fiscalização do pagamento das obrigações trabalhistas, em virtude do risco de responsabilidade subsidiária à administração, observadas as disposições aplicáveis ao tema, em especial a súmula 331 do TST. Eu estou lendo para vocês, eu coloquei as mesmas palavras que está no manual, porque eu acho que o manual está muito bem feito, né? Não ficou muito técnico, com palavras difíceis, eu acho que dá para acompanhar aqui. Dentro dos contratos de serviços, tem que ter uma porcentagem para algumas especificações, né? Por exemplo, a absorção de egressos do sistema carcerário. Os editais para a contratação de obras e serviços de engenharia deverão prever a obrigação das empresas contratadas em absorver na execução do contrato egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual mínimo de 2% das vagas. Mulheres vítimas de violência doméstica. Os editais de licitação e os avisos de contratação direta para a contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da Lei 14.133 de 2021, preverão o emprego de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica, em percentual mínimo de 8% das vagas. Vedação de fornecimento de mão de obra. O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital da licitação e no contrato, exclusivamente como prestação de serviços, sendo vedada sua caracterização apenas como fornecimento de mão de obra. Outras vedações. Na contratação de serviços, em especial quando se tratar de mão de obra com dedicação exclusiva, deve ser observado que é vedado à administração ou seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada, a exemplo de possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica,
prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da contratada. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objetivo da contratação prevê a notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato de prestação de serviços para a função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou usuário. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas, promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. Definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de profissionais com habilitação, experiência superior a daqueles que no mercado são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificado. Conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. Devem ser observados, bem como que a administração não se vincula às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho, que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios, de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. É vedado que a Câmara Municipal se vincule a disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho, que criem as obrigações e direitos exclusivamente para contratos com a administração pública. Na súmula do TCU 281, eles explicam que é vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. Serviços de limpeza e conservação. Tem que conter no termo de referência, para a contratação de serviços de limpeza e conservação, além dos demais requisitos dispostos nesse manual. Áreas internas, áreas externas, esquadrias externas e fachadas envidraçadas, classificadas segundo as características dos serviços a serem executados. Periodicidade, turnos e jornadas de trabalho necessários. Produtividade mínima a ser considerada para cada categoria profissional envolvida, expressa em termos de área física por jornada de trabalho, ou relação serventes por encarregado. Exigências de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, faixa referencial de produtividade, delimitando o intervalo no qual será dispensada a necessidade de comprovação de execuibilidade. Contratação baseada em área física limpa. Os serviços de limpeza serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local do objeto da contratação. Histórico de produtividade. Os servidores encarregados da elaboração dos termos de referência deverão utilizar as experiências e parâmetros aferidos resultantes de contratos anteriores da casa para definir a produtividade da mão de obra em face das características das áreas a serem limpas,
buscando sempre fatores econômicos favoráveis à Câmara Municipal. Para serviço de vigilância, as especificações que devem conter no termo de referência, além dos demais requisitos dispostos nesse manual, a justificativa do número e das características. Está funcionando o microfone? Tá. Dos postos de serviços a serem contratados. Os quantitativos dos diferentes tipos de posto de vigilância que serão contratados por preço mensal do posto. Referente à escala de trabalho, o posto de vigilância adotará preferencialmente uma das seguintes escalas de trabalho: 44 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira, envolvendo um vigilante. 12 horas diurnas, de segunda a sexta-feira, envolvendo 2 vigilantes, em turnos de 12 por 36. E 12 horas noturnas, de segunda a segunda-feira a domingo, envolvendo 2 vigilantes, em turnos de 12 por 36. Outros tipos de postos. Excepcionalmente, desde que devidamente fundamentada e comprovada a vantagem econômica, poderão ser caracterizados outros tipos de postos, considerando os acordos, convenções ou dissídios coletivos da categoria. É obrigado ter na planilha de preço por posto de vigilância. Para cada tipo de posto, deverá ser apresentado proponentes e o respectivo preço mensal do posto, calculado conforme a planilha de custos e formação de preços. Comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas. O servidor responsável pela elaboração da minuta do edital deve incluir a obrigatoriedade da comprovação de recolhimento dos encargos trabalhistas, para fim de pagamento das faturas. A cláusula deve incluir a aplicabilidade de multas e retenção de valores para o não recolhimento dos encargos, bem como para a não apresentação de evidências de recolhimento. Vedação do uso de horas de serviço ou postos de trabalho. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou postos de trabalho, salvo exceções devidamente justificadas. Custos de mão de obra. Os salários e demais parcelas vinculados ao acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, somente poderão ser reajustados pela aplicação das variações verificadas nesse instrumento. Alterações decorrentes da reforma trabalhista. Na elaboração e julgamento das planilhas de custos, devem ser analisados os entendimentos da Justiça de Trabalho e dos impactos da reforma trabalhista sobre os preços informados, em especial que se refere ao descanso mensal remunerado, o trabalho nos feriados, prorrogação de trabalho noturno, trabalho em regime de tempo parcial e intervalo de jornada. Para a aferição de resultados, tem que fazer a formalização da aferição de resultados. Os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na forma de instrumentos de medição de resultado e que deverão ser adaptados às metodologias de construção de IMR, disponíveis em modelos técnicos especializados de contratação de serviços, quando houver. Pagamento baseado em resultados. Para a adoção de instrumento de medição de resultado, é preciso que exista critério objetivo de mensuração de resultados, que possibilite a administração verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos. Parâmetros e especificações para serviços de obras. Os editais para a contratação de obras e serviços de engenharia deverão adotar como critérios mínimos os parâmetros e orientações para precificação, composição dos benefícios e despesas indiretas e para habilitação técnica, previstos nesse manual, observando obrigatoriamente o uso
da modalidade pregão, preferencialmente eletrônico, para os serviços de engenharia. Habilitação técnica. Na etapa de habilitação técnica, é vedado o estabelecimento de exigências que restringam o caráter competitivo do certame, bem como a restrição do número máximo de atestados a serem apresentados para comprovação de capacidade técnico-operacional, comprovação de execução de quantitativos mínimos excessivos, comprovação de experiência anterior relativa a parcelas de menor relevância técnica ou de valor não significativo em face do objeto da licitação, comprovação da capacidade técnica, além dos níveis mínimos necessários para garantir a qualificação técnica das empresas ou dos profissionais para a execução do empreendimento. Aí aqui, referente a contratações exclusivas em espécies, tem a súmula do TCE de São Paulo, número 24, que diz que em procedimento licitatório é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, né, nos termos da Lei 8666 de 93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim como 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificados. Na súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 25, diz que, em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de emprego ou de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. Na súmula do Tribunal de Contas da União 263, diz que para a comprovação da capacidade técnica operacional das licitantes, e desde que limitada simultaneamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e complexidade do objeto a ser executado. Referente à vistoria técnica do local da obra, deve-se observar as seguintes condições. A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando imprescindível para a perfeita compreensão do objeto e com a necessária justificativa da administração, nos autos do processo licitatório, podendo ser substituída pela apresentação de declaração de preposto da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto. A visita deve ser compreendida como direito subjetivo da empresa licitante, não como obrigação imposta pela administração. As visitas, quando solicitadas, devem ser feitas individualmente com cada um dos licitantes em data e horário previamente estabelecidos, inviabilizando o conhecimento prévio acerca do universo dos concorrentes. Referente à declaração do licitante que conhece as condições do edital. A declaração do licitante de que conhece as condições dos locais para execução do objeto, em entrega de obras ou serviços, supre a necessidade da visita técnica. Referente aos custos e orçamentos. Tabela referencial de custos e serviços internos de agências de publicidade e propaganda. A utilização da tabela de custos referenciais do Sinapro para estabelecer preços de contratação de serviços de publicidade, dada a sua base. Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil. O custo global das obras e serviços executados deve ser obtido através de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus correspondentes, no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil.
mantida a divulgação na internet pela Caixa Econômica Federal. Fontes alternativas de custos unitários. Caso o SINAP e a Ciclo não ofereçam custos unitários de insumos ou serviços, pode-se adotar aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada pelo órgão ou entidade da Administração Pública Federal, incorporando-se as composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes no SINAP. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico, circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, poderão os respectivos custos unitários exceder os limites fixados pelo SINAP ou Ciclo. As fontes de consulta devem ser indicadas na memória de cálculo do orçamento que integra a documentação do processo licitatório. Na planilha de custos do orçamento base de uma licitação, deverão ser evitadas unidades genéricas, como verba, conjunto, ponto ou similares. Na súmula 253 do TCU, diz que, comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas, e que representam um percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de bonificação e despesas indiretas. Na 258 do TCU, as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais, o BDI integra um orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia. Devem constar nos anexos do edital de licitação das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante o uso da expressão verba ou unidades genéricas. Para o julgamento das propostas, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, com a fixação de preços máximos. Na súmula 259 do TCU, nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, com fixação de preços máximos para ambos. É obrigação e não faculdade do gestor. Suporte técnico para o parcelamento do objeto. A opção pelo parcelamento do objeto, previsto na nova lei, 14.133, deve ser precedida de comprovação técnica e econômica de sua viabilidade, bem como de avaliação quanto a possíveis dificuldades na atribuição de responsabilidades por eventuais defeitos de construção. Devem ser realizadas licitações separadas para a aquisição de equipamentos e mobiliário para o início da utilização da obra. Os equipamentos que fizerem parte da estrutura ou composição necessária para a obra poderão fazer parte da licitação, desde que justificados pela área técnica, analisados pela unidade de controle interno e aprovados pelo presidente da casa ou pela mesa diretora. Deverão fazer parte da documentação que integra o orçamento base no procedimento licitatório. Composições de custo unitário dos serviços realizados no cálculo do custo direto da obra, as ARTs dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento base da licitação e a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAP, compatíveis com o plano de obras. Os editais de licitação deverão exigir, sempre que necessário, que as empresas licitantes apresentem os seguintes elementos: composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, composição da taxa BDI, composição dos encargos sociais. A taxa de bonificação de despesas indiretas, aplicada sobre o custo direto total da obra, deverá contemplar somente as seguintes despesas:
taxa de rateio da administração central, taxa das despesas indiretas, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, taxa de tributos e o lucro. Despesas relativas à administração local de obras, mobilização e desmobilização e instalação e manutenção do canteiro deverão ser incluídas na planilha orçamentária de obra como custo direto, salvo em condições excepcionais devidamente justificadas. Para fins de aferição de inexequibilidade de preços, caberá à administração consultar os licitantes para verificar sua efetiva capacidade de executar os serviços no preço oferecido, com vistas a assegurar a escolha da proposta mais vantajosa, nos termos da nova lei. Obrigado, desculpa por ficar apenas lendo, não é um assunto que eu domino. Se alguém tiver uma pergunta, eu vou ter que consultar os especialistas aqui presentes. Posso consultar os analistas jurídicos, a Alessandra. Obrigado e desculpa. Alguém quer complementar? Até porque a capacitação, os facilitadores aqui, né, estamos todos no mesmo nível em construção para a implementação da 14133. Então, todos nós aqui somos corresponsáveis, né, e co-construtores da nossa realidade com a nova legislação. Então, alguém mais quer contribuir com essa questão da especificidade, né, na parte de contratações, que ele trouxe vários entendimentos aí dos tribunais de conta. Então, é importante que a gente aqui, ainda temos um tempo, acho que dá para a gente fazer uma troca referente a este assunto. Vou passar aqui para o Reinaldo. Aqui, Reinaldo, vem aqui. Bom dia, pessoal. Queria fazer uma pergunta sobre a parte de segurança, ali, de vigilância. Eu vi que tinha uns quantitativos de pessoal noturno, diurno. Queria perguntar se esse quantitativo é específico para o nosso caso, ou é algo da legislação, ou se já está previsto também a nossa sede junto com a Escola do Legislativo, se foi um parâmetro exclusivo nosso, da Câmara. Bom dia. A questão do quantitativo, ele não existe uma base prevista. Como é feito o cálculo? Acredito eu que pelo setor requisitante, é feito um levantamento da metragem, da área do metro quadrado, se for para um serviço patrimonial, né, de portaria. Já elaborado tanto de serviços anteriores, bem como também a questão de carga horária, se segue o expediente da casa ou não. Então, quando é feita a elaboração de um termo de referência, para que nós vamos apontar tanto o quantitativo e a parte final de valores, é feito todo esse estudo. Tamanho da área do local, carga horária, e aí também tem que entrar na parte do estatuto, né, da parte do sindicato, da parte que seja da Constituição Federal, para verificar se aquele posto tem alguma observação quanto à carga horária. Que se nós formos pegar um exemplo, um serviço de telefonista, lá já ampara e já diz que a carga horária desse funcionário não pode exceder as 6 horas diárias. Então, se nós não formos imbuídos dessa informação, acaba que a gente pode contradizer e colocar uma carga horária maior. Obviamente, isso não vai passar a acontecer, porque quando chegar para o setor de contratos, a própria senhora Hélia, junto com seus analistas, vai aferir essas informações e vai acabar barrando. Mas toda essa informação de quantitativo e financeiro é feito no estudo tanto da área, tamanho e a proporção e carga horária de cada funcionário. Em complemento, quando a gente vai fazer contratação de serviço de segurança patrimonial, a gente contrata postos de trabalho. E cabe justamente à contratada, a gente pode, enquanto contratante, também estipular
a necessidade do quantitativo, mas isso teria que estar em contratos. Caso não tenha em contrato estipulado o quantitativo desses servidores, a contratada tem liberdade de colocar, por exemplo, eu estou contratando 3 postos, em 3 postos com cobertura de 24 horas. 24 horas, eu posso ter 3 servidores, 3 colaboradores de 8 horas, eu posso ter 2 homens fazendo 12 por 36, né? Então, tudo depende de como a gente enxerga as exigências que a Câmara quer fazer na contratação. Ou seja, a gente contrata postos de trabalho. Se a gente acha necessário também quantificar a quantidade de colaboradores, a gente tem que colocar desde o ETP, termo de referência, tem que vir até chegar no edital e fazer a licitação propriamente dito. Caso isso não aconteça, então, vou ficar no quantitativo de postos. E aí a empresa, respeitando a CLT, respeitando a convenção coletiva da categoria, ela vai colocar a jornada adequada para cobrir as 24 horas que a gente deseja. Né? Só para a gente pensar nessa questão de cálculo, porque não necessariamente vai ser aquela jornada que foi apontado 12 por 36, quantitativo de 2 homens, isso não necessariamente. Tudo depende tanto do dissídio, porque tem algumas funções que pode fazer jornada de 12 por 36, outras não podem fazer. Então, tem toda uma peculiaridade, especificidade a ser respeitada pelas leis trabalhistas. Né? Mais alguma pergunta nessa questão, gente? Vamos lá. A gente está aqui para exercitar coletivamente. Né? E não precisa ser para o Douglas. Eu acho que todo mundo aqui, trazendo os casos concretos que nós temos na casa. Né? Qual a reflexão que a gente faz nesse sentido? Veio muitas especificações da questão da contratação de mão de obra de terceiros. Né? Veio também a questão de obras, que é muito importante. Nós estamos passando, inclusive, por um processo de concorrência com o restauro do Acácio, que teve que passar por todas essas etapas. Tivemos, inclusive, uma impugnação no nosso edital, teve suspensão do edital no Tribunal de Contas, nós tivemos que fazer aí algumas correções do nosso edital para prosseguir. Olha quanta coisa que foi apresentado agora e que está acontecendo no caso concreto atual. Vários atores aqui participaram desse processo. Por exemplo, a Adriele teve que refazer o edital, né, do Acácio. Foi a Ana que fez. Mas, assim, vários atores tiveram que refazer, olhar. Né? A Rose não está presente, porque a Rose está tendo todos os dias os nossos pregões para finalizar o nosso plano de contratação, mas a Rose também teve que fazer ajustes, né, no procedimento. Então, eu queria que vocês trouxessem essa reflexão, que alguma área que tenha essas especificações tão importantes e que, por vezes, não são observadas. O João, né, João? Teve que aí, né, refazer as tabelas que foram apontadas, essa questão do custo, tal do BDI, aí, que é tão técnico específico, o quanto que isso é complexo, e aí a parte de infraestrutura, a todo momento, é demandada nesse sentido. Vamos lá, Henrique, espera aí. Então, secretária, assim, é uma pergunta até um tanto quanto de orientação, né, para os nossos colegas também, que eu entendo que nem você estava falando, essa questão do Acácio, né, que a gente teve diversos problemas, né, e um projeto assim tão importante que nem é o caso do Acácio, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, né, ao meu ver, para soltar edital, essas coisas, porque, às vezes, esses problemas que acabaram ocorrendo acabaram atrasando, né, o edital, né, e a gente acabou não conseguindo finalizar isso daí ainda este ano. Né? Então, ao meu ver, eu entendo que a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, né, para fazer as etapas,
né, verificar melhor, né, se está tudo em ordem, antes da gente publicar um edital, para evitar esse tipo de situação, essas impugnações, esses ajustes que às vezes tem que fazer posterior a colocar o edital, publicar o edital, né? Que eu acredito que foram alguns problemas que ocorreram nesse caso específico daí que foi citado, né? Então, eu acredito que a gente tem, principalmente agora, depois do concurso, chegou bastante gente bem técnica, né, que tá colaborando bastante. A gente teve um up muito grande, né, após a chegada dos novos funcionários, que eles vieram para qualificar, né, o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal de Santos, né. E agora espero também que no ano que vem a gente consiga, né, executar melhor tudo isso daí, né, que às vezes a gente acabou incorrendo em alguns erros esse ano daí, às vezes não sei falar, mas acho que era isso, secretário, se você quiser fazer alguma colocação. Será que foi erro? Essa é a reflexão, né? Ou será que fizemos o nosso melhor procedimento, todos os técnicos estavam imbuídos e aplicados, que foi o que aconteceu. Então, depende da perspectiva e depende do que foi apontado. João, tu pode só colocar, acho que foram 3 apontamentos, João e Ana Flávia, que participaram diretamente do processo, só para a gente trazer à luz, e aí não são erros, né, porque só erra quem trabalha. Então, é natural, estamos aqui todos, né, justamente dentro de um processo contínuo de construção para a melhoria do serviço público, e vai acontecer, por vezes, sim, a gente ter que melhorar os procedimentos, mas errar faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Ninguém está aqui, ninguém tem, né, a varinha mágica e o condão de ter o mundo em perfeitas condições. Então, todos nós que trabalhamos, estamos buscando o melhor do serviço público, vai ter decisões que vão ter que ser refeitas, né, eu entendo não como erro, e sim como propositura de acertos. Pode só esclarecer um pouquinho como que foi essas 3 pendências que nós tivemos do processo do Acácio? No processo da Acácio, a gente não foi exigências técnicas que a gente estava solicitando a mais, Cuidados, né? que segundo a lei a gente não poderia ter pedido. Então a gente só readequou e as planilhas adequou elas aos prazos que estavam vencidas também. Só isso. Então, nós com excesso, né, a gente quis pecar pelo excesso, pedindo algumas tabelas, algumas exigências a mais do que o que estava estabelecido dentro dos parâmetros do próprio Tribunal de Contas, e não da legislação, né, João? Vamos pensar que o Tribunal de Contas, ele acaba tendo diretrizes, entendimentos, mas isso não quer dizer que seja o que está estabelecido na própria lei. A gente acaba formando entendimentos, orientações, que, por vezes, até os próprios tribunais de contas do Brasil têm diversos entendimentos contrários uns dos outros. Então, como nós estamos no Estado de São Paulo, óbvio que a gente tem que seguir a orientação do nosso Tribunal de Contas, que faz o controle externo tão importante, e aqui o quanto também é necessário o controle interno, né, Fernanda? Vou passar aqui um pouquinho também para a Ana Flávia, que fez a redação do edital, e dizer o quanto foi complexo também a construção do edital do Acácio. Bom dia a todos. Eu queria que as minhas primeiras palavras fossem de agradecimento. E, quando eu digo agradecimento, não é uma questão de retórica, mas eu realmente me sinto honrada em estar participando deste momento de construção junto a vocês. Tudo que nós, enquanto servidores e enquanto grupo de trabalho que foi instituído no início desse ano para promover as alterações que serão aplicadas a partir da entrada em vigor da Lei 14.133, vai ser essencial para que a gente tenha um alinhamento desde as primeiras etapas do processo, com o encaminhamento das especificações técnicas, do termo de referência, até a publicação do edital. No caso do processo do Acácio, nós respeitamos as especificações técnicas que foram encaminhadas
no termo de referência, no projeto básico, perdão. E depois da impugnação, nós tivemos que alterar a planilha de preços, porque ela sofre uma atualização a cada 2 meses. Então, entre a liberação do edital aqui nos nossos trâmites processuais, que foi bastante longa, de 2 anos, até todos os ajustes que foram realizados ao longo deste ano de 2023, essa planilha foi atualizada. Então, depois da resposta do tribunal, foi preciso fazer uma nova atualização. E nós tivemos que mexer também nas qualificações técnicas, que nós realmente pecamos pelo excesso, exigindo que as empresas participantes comprovassem um percentual de execução de alguns trabalhos que o setor técnico considerava relevante para o caso do Acácio. E aí, infelizmente, a gente tem entendimentos divergentes no Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas do Estado. E, nesse caso, a gente teve que seguir a orientação do Tribunal de Contas Estadual. Mas todos esses trabalhos que foram desenvolvidos pelo GTI, os formulários que serão disponibilizados para vocês, centralizados no site, as minutas de termo de referência específicas para aquisição, para serviços com mão de obra, para serviços de engenharia e também para serviços de TI, que nós tivemos essa preocupação de dividir os termos de referência, vão nos permitir observar melhor as legislações específicas para cada caso e evitar que situações como essa se repitam aí. Claro que a gente vai apanhar um pouco, a gente vai estar aprendendo todos os dias nesse processo, né? Mas nós pretendemos, com isso, direcionar e executar os processos de licitação da melhor maneira possível, dentro aí da legalidade e da moralidade. Importante esse momento que nós estamos fazendo, que é essa semana de capacitação, a integração de todos nós que somos atores importantes nessa construção. Essa capacitação ela se torna permanente, porque estamos iniciando uma nova lei, e durante o ano que vem e o outro ano, estaremos passando sempre por transformações, modificações, alterações, que farão, ao percorrer do longo da implementação da 14133, mudanças na nossa rotina. Né? É uma lei nova que vai exigir de todos nós, né, essa dedicação, essa atenção. E aqui, nessa segunda etapa da capacitação, foi apresentado justamente as especificidades que muitas das vezes fica na entrelinhas e que requer que a gente coloque uma lupa para olhar e atender, principalmente quando vamos tratar de complexidade na nossa contratação. Então, se ninguém mais quiser utilizar a palavra, alguém mais quer utilizar a palavra? Bom dia, pessoal. Eu queria só dar os parabéns a todos os colaboradores aí. Vocês estão de parabéns mesmo aí pelo trabalho de vocês, tá? E lembrando que até sexta-feira, né, já tinha falado isso ontem, vou reforçar, mínimo participação de 75% para conseguir evolução, aproveitando esse momento para evolução vertical. E uma outra coisa que eu ia falar agora eu esqueci, depois a hora que eu lembrar eu falo. Alguém mais quer usar a palavra, além do Henrique? Secretária, só complementando, né, o que eu falei, eu gostaria de agradecer os esclarecimentos do João Vitor, da Ana Flávia, esclareceram bastante, né? E, assim, que nem a gente falou, erra quem trabalha, mas é muito importante, isso vale para todos nós, aprender com os erros. Isso é muito importante, para a gente não repeti-los no futuro. Certo. Então, que a gente possa continuar a nossa semana. Amanhã, quem serão os solicitadores? Só para me lembrar, só para a gente fazer aqui o feedback. Amanhã é a doutora Thais, que vai estar falando... Espera só um minutinho. Vamos estar falando sobre contratação direta. Na segunda etapa, quem é? Vamos estar com o controle interno, a Fernanda. Fernanda, você vai estar falando sobre o quê? Sobre as atividades do controle, né? Vou focar o papel do controle na nova lei de licitações, né? Vamos quebrar um pouquinho aí
a redoma que o pessoal deixa o controle, né? Vamos ser mais participantes. Então, a gente agradece. Amanhã, às 9h, a gente dá continuidade na nossa semana de capacitação sobre licitação. Muito obrigada a presença de todos vocês e que a gente possa fomentar mais, trazer mais caso concreto, participar mais. Não fiquem com vergonha, gente, porque aqui, esse momento, é justamente um laboratório para a gente trazer todos os nossos anseios, nossas dúvidas, para a gente dirimir e, principalmente, pensar em solução para equacionar os processos na Câmara, tá bom? Um bom dia a todos e todas.